Livro de Romanos, capítulo 3 e versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche os olhos um momentinho. Poderoso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu coloco esta palavra nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma bênção para todos os que estão aqui, meu Pai. Não despede ninguém de mãos vazias nesta noite. Enche os nossos corações da tua palavra, que o teu nome seja glorificado. Todos os demônios estão amarrados nessa noite. Eles não vão impedir a pregação do Evangelho e não vão impedir essa pessoa que veio de ouvir e compreender a palavra de Deus. Que o teu nome seja glorificado. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade na terra. Nós estamos vivendo um tempo como nunca houve em toda a face da terra. Os irmãos que são crentes já há algum tempo sabem que há bem pouco tempo atrás, não há muitos anos, o mundo não estava assim como está agora. O Brasil não estava assim. Os irmãos sabem que os valores familiares, sociais, estavam muito mais elevados e conservados do que no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, em que mesmo os conhecedores mais profundos da palavra de Deus estão admirados com a situação da humanidade, porque parece que uns anos para cá a imoralidade vem crescendo rapidamente. O pecado parece que se acelerou na terra, está se disseminando com muita rapidez na terra. Parece, queridos e amados irmãos, que de uns tempos para cá, todos os valores morais que norteavam a nossa sociedade, a nossa família, parece que todos estão caindo por terra de maneira muito rápida. Mas eu quero informar para os irmãos nesta noite que a palavra de Deus é que está se cumprindo, dizendo com todos estes sinais que Jesus está voltando depressa para buscar a igreja. É isto que está mostrando os acontecimentos atuais na terra, na nação brasileira. Aleluia! Que Jesus está voltando e está voltando depressa. Não nos resta muito tempo. Por isso o texto que nós lemos nesta noite mostra o apóstolo Paulo pregando para os crentes de Roma e para toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo parece, ao primeiro momento, a primeira análise, que é uma mensagem de descrença, de desesperança, de desânimo para aquele que a está recebendo. Porque o apóstolo Paulo, ao pregar esta mensagem, parece que ele não nos deixa nenhum fundo de esperança mais. É como se ele dissesse para o homem: não há mais solução para o problema da humanidade. Porque no versículo 23 ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite e de todos os que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, que é de suma importância que nós compreendamos esta realidade, esta verdade pregada pelo apóstolo Paulo, de que todos pecaram e de que na terra não há um justo sequer, diz a palavra de Deus, nenhum. Se nós procurarmos, meus queridos irmãos, na terra, no mundo inteiro, quase 10 bilhões de pessoas, aleluia, glória a Deus, de diferentes formas, aleluia, diferentes
nascem, na verdade, com muitas qualidades, aleluia, que nós poderíamos olhar para elas e dizer: este homem, esta mulher, é uma pessoa muito boa, não há defeito na vida deles. Porém, queridos irmãos, a Bíblia é que está dizendo: todos pecaram e não merecem a glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. E quando Paulo diz: o homem está destituído, ele quis dizer com isso que o homem está deposto de uma posição que um dia havia ocupado, está destituído da glória de Deus por consequência do pecado. Eu quero que os irmãos leiam comigo na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo de 3 e versículo de número 9. A última parte, meus irmãos, deste versículo diz que todos estão debaixo do pecado, tanto judeus como gregos. E por que, meus irmãos? Porque o pecado cometido por Adão, ele passou para toda a humanidade. Nós precisamos compreender esta verdade nesta noite. O pecado que Adão cometeu passou para toda a humanidade. E talvez você diga para mim: mas eu não tenho culpa do pecado cometido por Adão, porque eu não pequei. Nós herdamos o pecado de Adão, nós nascemos em pecado por causa do pecado de Adão. É por isso, queridos irmãos, que vem a misericórdia de Deus trazendo um grande projeto de salvação por intermédio do Senhor Jesus, porque o nosso Deus sabia, aleluia, que Adão pecaria e que eu e você nasceríamos em pecado, ainda que não tivéssemos a culpa do pecado, mas herdaríamos o pecado de Adão. E Deus não é injusto para nos trazer uma condenação sem antes nos apresentar um plano de salvação e de resgate. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos Deus usando de uma severidade muito grande com os anjos caídos. Deus não perdoou os anjos caídos, diz a Bíblia no livro de Judas. Deus não os perdoou, mas os entregou às prisões eternas na escuridão. E por que Deus não perdoou os anjos? Porque os anjos não tinham pecado, eles pecaram pela sedução de Lúcifer, aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus não os perdoou, eles escolheram o pecado, mas nós não escolhemos nascer em pecado. Por isso a justiça de Deus preparou a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Acompanhe comigo ainda, meus irmãos, no mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus, e no versículo de número 12: por causa do pecado de Adão, que passou para toda a humanidade, este mesmo pecado trouxe a morte. Capítulo 5 de Romanos, e versículo de número 12, aleluia, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, aleluia. O pecado que nós herdamos não nos trouxe somente o afastamento de Deus, nos trouxe a morte física e a morte espiritual. Nós herdamos por causa do pecado de Adão. A Bíblia Sagrada mostra, queridos e amados irmãos, a consequência do pecado que afasta o ser humano da presença de Deus e da comunhão com Deus. Acompanhe comigo ainda no mesmo livro de Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 10. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com o próprio Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Então a Bíblia mostra, meus irmãos, a condição do ser humano na terra, que nós
precisamos saber nesta noite: o homem afastado de Deus não está só em pecado, ele está condenado à morte, e também diz a Bíblia que ele é adversário de Deus, inimigo de Deus, por causa do seu pecado. Você pode imaginar isso, querido e amado irmão, que está escutando a palavra de Deus? Por que eu estou dizendo isso nesta noite? Porque eu quero que Deus nos traga a uma consciência tal que a partir desta noite nós vivamos a fé com mais profundidade e nos preocupemos em levar adiante a mensagem do Evangelho que um dia nós recebemos para a nossa salvação. O Kamandarabasurindei Kamandarabagai. Meus irmãos, a Bíblia mostra no versículo que nós lemos, o versículo 10 do capítulo 5, que o homem e a mulher que não servem a Deus são inimigos de Deus, adversário de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, queridos e amados irmãos, e de muita preocupação. O homem que não serve a Deus é inimigo de Deus. A Bíblia mostra isso, meus irmãos. A Bíblia diz que quando o Deus Todo-Poderoso mandou que Moisés levantasse um tabernáculo para ele no deserto, uma casa para ele no deserto, Deus disse: vou habitar no meio do povo, mas não posso habitar no coração do povo. Aleluia. E Deus disse para Moisés: me constrói uma arca de madeira, eu vou habitar no objeto, porque não posso entrar dentro do coração do meu povo. E o Deus Todo-Poderoso ordenou que Moisés construísse um espaço para aquela arca, e a Bíblia diz que Moisés fez um véu azul, todo costurado, tecido de alto a baixo, e colocou, dividindo o lugar da arca, chamado de lugar santíssimo. Ninguém podia entrar ali dentro, porque ali estava representada a própria glória de Deus. Deus morava ali dentro, e aquele véu representava o pecado, aleluia, dividindo o homem da presença de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro do Evangelho de Mateus, que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo, e a inimizade do homem para com Deus foi quebrada. Queridos e amados irmãos que estão escutando a palavra de Deus nesta noite, eu quero pregar para você que veio, que está escutando e que já serve a Deus. Nós temos um compromisso, aleluia, glória a Deus, de dizer para a humanidade que todos pecaram. Nós precisamos pregar o Evangelho com esta consciência: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Quem está compreendendo, levante a mão e glorifique a Deus nesta noite. É verdade, querida e amada igreja, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não existe nenhum homem bom, não existe ninguém bom na face da terra. Todo ser humano precisa da salvação em Jesus Cristo, e nós precisamos pregar esta mensagem de salvação. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e glorifica a Deus nesta noite. É verdade, queridos e amados irmãos, o homem que não conhece a Deus é inimigo de Deus, diz a Bíblia. Ele está não só afastado de Deus, Deus é seu adversário. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Acontece que o ser humano não consegue enxergar isso por causa da sua morte, a morte que está no ser humano por consequência do pecado, porque a Bíblia diz que quando nós estávamos em pecado, nós estávamos mortos e fomos vivificados por Deus por meio da mensagem. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, queridos e amados irmãos, nunca, aleluia, glória a Deus, ninguém
Quem poderia imaginar que o Deus Todo-Poderoso fosse preparar um grande projeto, aleluia, glória a Deus, ao mesmo tempo tão simples, de salvação para o ser humano, através do sacrifício do sangue, aleluia, glória ao nome do Senhor, do seu Filho Jesus Cristo. A única mensagem, queridos irmãos, que nós devemos pregar nesta última hora, é a mensagem da salvação, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Goste a humanidade ou não, nós temos um compromisso. Preguemos a mensagem que um dia nós recebemos por salvação da nossa própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio Davi, quando chegava na presença de Deus, sendo o homem poderoso que era, ele orava dizendo: Senhor, ponha dentro de mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos desperte a partir desta noite, para nós pregarmos a sua mensagem, para nós dizermos que todos pecaram. Não tenha medo. Você que é pregador do Evangelho, irmão e irmã, que foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso, mostre ao pecador a sua real condição. Um dia alguém pregou esta mensagem para nós, aleluia, glória ao nome do Senhor. Um dia nós ouvimos esta mesma mensagem, aleluia, uma mensagem dura ao primeiro momento, mas que produz resultado. O homem precisa saber quem ele é. Ele é inimigo de Deus por causa do seu pecado e está destituído da glória de Deus. Mas eu quero ler com os irmãos ainda no capítulo de número 5 da mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fomos justificados de graça, aleluia, glória a Deus, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e voltamos à comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos reconciliados. Só pode ser reconciliado alguém que estava de relações cortadas, e nós estávamos assim com Deus. Nós fomos reconciliados. Jesus ficou entre nós, e o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Satanás e os demônios lutam contra esta mensagem tão simples do Evangelho, que é poderosa, aleluia, glória a Deus, de que nós fomos justificados por meio do sangue de Jesus e reconciliados com Deus. E conforme o versículo 1 que nós lemos no capítulo 5, agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. É verdade, querida e amada igreja, muito mais agora que a humanidade está com fome, nós olhamos com olhos físicos para o ser humano e vemos o ser humano mais duro do que nunca. Parece que as pessoas estão frias, aleluia. O amor se esfriou, aleluia, glória a Deus. O ser humano perdeu o afeto natural, não tem mais. E nós olhamos e dizemos: olha, está tão difícil que a pessoa receba a mensagem do Evangelho. Mas eu digo que agora está fácil, porque o ser humano está mais receptivo à mensagem do Evangelho se nós a pregarmos como ela é. E por quê, meus irmãos? Porque esta dureza mostra a necessidade de Deus que o homem está sentindo. Olhemos para nações inteiras, como a Índia, por exemplo, meus irmãos, com seus mais de 100 milhões de deuses, ou o Japão, com mais de 10 milhões de divindades, aleluia, glória a Deus. E por que isso? Aleluia, se nós olhamos e eles estão em total miséria, aleluia, pobreza,
mortes, guerras, aleluia, pelejas, tribulações. Por quê, meus irmãos? Porque eles vão multiplicando os seus deuses, e quando aquele povo começa a adorar uma divindade, e de repente vê e cai no entendimento que aquilo não preenche mais a sua necessidade, e eles vão buscando outros, e vão buscando mais outros e mais outros. É a busca desenfreada da sua alma para suprir a sua necessidade, uma necessidade que só Deus, por intermédio de Jesus e o Evangelho, podem suprir. E você foi chamada para pregar este Evangelho poderoso que pode alcançar o pecador. Você foi chamado, irmão, irmã, para pregar esta mensagem. Eu insisto, você foi chamado para pregar esta mensagem tão simples do Evangelho, que pode alcançar o pecador, aleluia, que pode transformar o pecador. Muitas vezes a pessoa escuta a palavra de Deus e parece que não aconteceu nada, mas lembre-se, a palavra é de Deus e não cai em terra, aleluia. A pessoa vai para casa e o Espírito Santo vai incomodando a pessoa. Hoje ela está bem, ela vai se esquecer daquela palavra que ouviu, mas Deus é poderoso e vai entrar no caminho dela, e ali na frente Deus vai se colocar como adversário daquela pessoa, vai levantar tribulações, lutas, adversidades. De repente ela vai perder o seu emprego, vai passar por um aperto e vai se lembrar daquela palavra que escutou, e Deus vai fazer a obra. A palavra que eu estou pregando nesta noite não vai cair em terra. Não desanime, irmão, irmã, pregadores do Evangelho na última hora, não desanime. Você está desanimado, você que está aflito, desanimado, dizendo: Deus não está no meu ministério mais, Deus não me usa mais, Deus não opera mais. Quando eu prego, não vejo reação nenhuma das pessoas. Ora, nós não precisamos esperar reação nenhuma das pessoas quando nós pregamos a palavra de Deus. Jesus não se preocupava com isso. Quando Jesus pregava, ele pregava e ia embora. Ele não se preocupava de que maneira que as pessoas reagiriam, porque ele sabia que estava pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus não cai em terra, a palavra de Deus entra no coração. Pode ser uma semente que parece a princípio que desapareceu, mas a Bíblia diz que a semente tem que cair na terra e morrer, e ninguém vê uma semente na terra, mas nós vemos quando ela começa a brotar e produzir os seus resultados. Fique tranquilo, querido irmão e querida irmã, Deus tem um ministério com você, Deus tem um ministério com a sua vida. Você só tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus e ir para sua casa tranquilo, com a sensação de dever cumprido, porque Deus realiza a sua obra. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e glorifica a Deus. É verdade, meus irmãos. Porém, Deus só terá compromisso conosco se nós mostrarmos para o ser humano quem ele é. Aleluia, glória a Deus. Se não mostrarmos para o homem e para a mulher que eles não têm mais direito à presença de Deus, que eles estão depostos, destituídos da glória de Deus, que eles não têm direito de chegar à presença de Deus. Se nós perguntarmos para toda a humanidade na terra, aleluia, quem é o homem e a mulher que gostaria de se encontrar com Deus neste exato momento, eu tenho certeza que muita gente vai dizer que não gostaria de se encontrar com Deus, porque mesmo quem não crê em Deus, mesmo quem não conhece a Deus, mesmo quem diz que Deus não existe, que Jesus não existe, que a divindade não existe, não tem coragem de querer se apresentar diante de Deus, porque sente a sua culpa, porque sente o seu pecado, aleluia a Deus, porque sente a sua injustiça, porque sente a dor na sua consciência, porque sente a culpa na sua consciência, aleluia, glória a Deus. E o ser humano não quer se apresentar na presença de Deus. Mesmo muitos crentes não querem se apresentar na presença de Deus. Eles desejam que Jesus não volte, eles desejam que Jesus demore para voltar, eles desejam que Jesus tarde a sua vinda, porque a culpa ainda está neles por não conhecerem a palavra de Deus. Mas nesta noite Satanás vai cair por terra, nesta noite os demônios vão cair por terra, nesta noite o inferno vai cair por terra, porque não é pelas nossas obras de justiça, é por meio do sacrifício da cruz de Cristo que nós recebemos a salvação. Glória a Deus. É que o diabo fica atormentando a pessoa que vem para a presença de Deus, mesmo os crentes. O diabo fica atormentando quando a pessoa não conhece a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando a pessoa não conhece a Bíblia,
Bíblia, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus e não sabe quem Ele é, agora que Ele foi resgatado por Cristo, glória a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que antes você era adversário, agora você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Antes você havia sido deposto, mas o capítulo 5, versículo 2 diz que por meio de Jesus Cristo nós temos acesso de novo a esta graça. Aleluia, glória a Deus! Esta graça que está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. É verdade, meus irmãos. Vivemos um momento de lutas espirituais, misérias espirituais. No meio de uma festa, as pessoas comem migalhas, meus irmãos. É verdade? Porque não é todas as pessoas que conseguem ver Deus na igreja. Não são todas as pessoas que conseguem ver Deus no culto, que conseguem ver Deus no meio da igreja, no meio de um culto. As pessoas não conseguem mais vê-lo. As pessoas não conseguem tocar nele mais. As pessoas não conseguem viver a sua presença mais. As pessoas não conseguem sentir mais. As pessoas não conseguem chegar perto dele mais. Por quê, meus irmãos? Porque falta a palavra de Deus. E a pessoa diz: eu oro, jejuo, o que está acontecendo? Ando comendo migalhas na minha vida espiritual. Parece que eu estou bem, eu estou fraco. O que está acontecendo? Está faltando a palavra de Deus. Porque não é só oração e jejum que nos aproxima de Deus, não. O profeta Isaías teve esse entendimento quando Deus falou com ele e disse: quando você jejua, eu não aceito. Aleluia, glória a Deus. Eu não aceito. Primeiro você tem que tirar esse dedo que aponta os outros. Primeiro você tem que preparar o teu coração. Tem que tirar o ressentimento, a mágoa, a raiz de amargura. Aleluia. Não é que Deus precise, vai aceitar a nossa oração e o nosso jejum como se fosse, meus irmãos, uma fórmula mágica. Não, não é só isso. Não, nós não temos a autorização para cobrar nada de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque alguns oram, mas não jejuam. Outros jejuam, mas não oram. Outros oram e jejuam, mas nunca pegam a palavra de Deus. Outros gostam da Bíblia, mas também não jejuam. Não, meus queridos e amados irmãos. Deus está nos chamando para perto dele. E nós precisamos compreender, aleluia, glória a Deus, o nosso compromisso para chegar perto de Deus. Pregue a palavra de Deus. Eu quero perguntar: quantos nesta noite gostariam de pregar a palavra de Deus? Levante a mão. Aleluia. Tem pouca gente que gostaria de pregar a palavra de Deus, mas tem, porque é um grande compromisso. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos precisando de pregadores e pregadoras. A igreja de Jesus está precisando de pregadores e pregadoras. Parece que nós temos pregadores, mas não temos. Nós precisamos de pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Somente a mensagem da cruz pode libertar o homem e a mulher da sua real condição pecaminosa. Somente a mensagem do Evangelho pode tirar o ser humano do pecado e trazê-lo para a presença de Deus. E não bastasse isso, nós precisamos lutar contra as enfermidades da igreja também. Aleluia. Precisamos sarar a igreja, meus irmãos. Curar a igreja. Precisamos curar a igreja. Glória a Deus. É difícil nós dizer isso, meus irmãos. Glória a Jesus. Mas dentro da nossa comunidade, do nosso povo, do nosso meio cristão, é que nós vamos encontrar os doentes, os enfermos, os afastados de Deus. É verdade. Deus precisa de pregadores e pregadoras do Evangelho. Porque quando você prega a mensagem do Evangelho, parece que nada está acontecendo. Mas aquele que trabalha no sobrenatural, ele vai trazendo a cura. Quantos estão sentindo isso nesta noite? Ele vai nos trazendo a cura. Eu estou pregando para pessoas que estavam dizendo para Deus: Deus, eu não prego a tua palavra mais. Deus, eu não quero pregar a tua palavra. Quando eu prego não tem efeito nenhum. Quando eu prego não tem resultado nenhum. É Deus quem faz a obra. O nosso trabalho, diz a palavra de Deus, é semear. E vem um e rega aquela semente, mas Deus é que dá o crescimento. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos esse poder. Não me preocupo com nada. Eu me preocupo em pregar a mensagem do Evangelho. E sei, e tenho fé na mensagem que eu prego da parte de Deus, crendo que aquela palavra vai fazer uma obra poderosa. Dos que estão ouvindo nessa noite, muita gente
não vai tomar decisão hoje, mas vai sair daqui incomodado pela mensagem, porque o Senhor já te ganhou para Ele, pelo poder da palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, meus irmãos, não tem mais tempo. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus, todos com os olhos fechados. Eu faço uma oração, passo, o pastor, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Feche os olhos. Antes disso, eu só faço uma pergunta nesta noite. Você que ouviu a pregação da palavra de Deus e ainda não é crente e gostaria de aceitar Jesus nesta noite, levante a mão que eu quero ver. Tem alguém? Não tem ninguém. Nós vamos orar por todos. Feche os olhos agora em nome de Jesus. Se quiser, coloque a mão na tua cabeça agora. Faça isso. Diga para Deus: eu preciso da tua ajuda. Quero viver o Evangelho como ele é. Amém. E também quero levar esta mensagem do Evangelho adiante. Quero pregá-la também. O Senhor me chamou para isso. Não sejamos negligentes nesta última hora. Nós não temos este direito de sermos egoístas, meus irmãos. Não guardemos para nós esta boa nova, esta boa notícia do Evangelho. Não, preguemos esta boa notícia do Evangelho e Deus vai abençoar mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai,